Chegou a vez do diagrama de classes. Ele é um dos diagramas mais usados no dia a dia de nós desenvolvedores, quer estejamos modelando ou quer estejamos programando. Você certamente vai se deparar e precisará saber lê-lo. Por isso, vamos ter uma visão geral de seus principais conceitos, o que é, para que serve. Vamos lá então? Veja o tópico a seguir. Diagrama de classes. O diagrama de classes ele faz parte de um conjunto de diagramas do OML, em especial dos diagramas de estruturais. Esse diagrama foi concebido com o propósito de facilitar o planejamento de um desenvolvimento de software, de construção de um sistema. O diagrama de classe em si, em específico, ele busca demonstrar como as classes funcionarão em um projeto de desenvolvimento que utiliza o quê? Orientação a objetos, é claro. É fácil de entender o diagrama. Um diagrama de classes é composto por entidades e por relacionamentos. Me faz muito lembrar, para quem já tem um conhecimento prévio, lá do DER que nós usamos lá em banco de dados, não é verdade? Ou seja, suas entidades aqui podem ser divididas entre classes e interfaces. As classes são representadas, como você vê aqui, por retângulos, né? São representadas por retângulos, onde essa primeira linha representa o quê? O nome da classe. A segunda representa seus atributos, aonde nós manteremos o estado dos nossos objetos que instanciaram essa classe, ou seja, as características, né? A parte mais estática. E também, né, os seus métodos, nessa última linha aqui, que representa as operações, as ações que meu objeto será capaz se for desse tipo de classe. As classes também podem ser representadas por concretamente de forma abstrata, bastando para ser abstrato, né, que seu nome seja escrito o quê? Em itálico. Para representar seus atributos privados ou públicos, embora tenhamos outros escopos, nós usamos aqui o menos para privado, ou seja, o método ou atributo daquela classe será restritivo ao objeto que a instanciar, ou público, o método ou atributo daquela classe ele será de uso não exclusivo daquela classe, ok? Que tem esses métodos, digamos assim. Bom, o diagrama de classe, além disso, contam também com vários componentes que permitem com que os softwares sejam representados de maneira muito mais clara na forma de diagramas. Podemos falar de alguns. O primeiro deles, digamos que é a navegabilidade e multiplicidade. O que seriam isso? Veja bem, as ligações entre classes, elas podem ser feitas tanto de forma simples, como de uma forma mais restritiva, digamos assim. Uma ligação simples é representada por uma linha ligando as classes, ou seja, a navegabilidade nesse contexto é nos dois sentidos, ou seja, de motocicleta para rodas e de rodas para motocicleta, né? Ou aqui no caso está falando onde uma motocicleta pode ter rodas e as rodas podem ter uma motocicleta, mas não mais do que isso fala aqui. Agora, nós podemos detalhar mais um pouco, pode ser um pouco mais restrita, como vimos aqui no exemplo 2. Veja bem, aqui a navegabilidade é representada por essa seta aqui, ó. E aqui nós temos que essa motocicleta possui as rodas, mas não
o contrário, bem diferente da anterior. Além dessa especificação de navegabilidade, nós temos aqui a multiplicidade. Você vê aqui que nesse exemplo eu tenho uma motocicleta, pode ter duas rodas. Agora, rodas podem estar em uma motocicleta, bem mais restritiva que a sua anterior. Existem muitos detalhes dessas multiplicidades que veremos em outros vídeos, como o mínimo, valor máximo, né? E tipos especiais também de classes, como classes mais associativas, entre outras. Bom, temos outro conceito também que vamos discutir, que é o de herança. Herança, ele é representado pelo esse símbolo que você vê aqui, de uma seta fechada e com as linhas contínuas, digamos assim. Ok? Bom, o lado que a seta aponta é a classe que está sendo herdada, ou seja, carro está herdando transporte, avião está herdando transporte, transporte está sendo herdado por carro e avião. É bastante importante saber que não é por ter atributo ou por ter métodos comuns que necessariamente determinarão a existência de uma herança ou não. O conceito é muito mais profundo que isso, mas isso numa próxima oportunidade nós discutiremos com mais detalhes. Afinal de contas, nosso objetivo, como falei, é o quê? Discutir uma visão geral nesse primeiro vídeo sobre o diagrama de classe. Quanto às implementações, interfaces. A interface pode ser representada por quê? Por um círculo ou também por um retângulo com a identificação de interface, com estereótipo aqui, na verdade. Neste caso aqui, basta ligar a interface com uma linha contínua que simboliza a implementação. Já na segunda, que você vê aqui, é utilizada uma seta fechada aqui com uma linha tracejada. Ok? Bom, diagrama de classes pode ser usado com focos, com visões diferentes. Digamos que primeiramente, temos que entender, ele é totalmente voltado para a orientação a objetos. E as perspectivas que nós vamos discutir aqui são conceituais, de especificação e de implementação. O que seria essa perspectiva conceitual? Aqui são representados em um domínio mais abstrato, mais alto nível. Sua forma de demonstrar os acontecimentos é mais voltada para o cliente entender do que propriamente dito para desenvolvedores. Ou seja, o foco seria mais no cliente aqui. Poderia ser especificação. Aqui eles são voltados a um modo de representação da arquitetura do sistema, demonstrando seus principais métodos, mas não como serão feitas implementações, ou seja, nem tão voltada ao cliente, mas nem tão voltada aos desenvolvedores, ok? São voltadas aqui para pessoas que não necessariamente precisariam saber como o projeto vai ser desenvolvido, mas sim somente como será feita a sua estrutura. Um bom exemplo disso seria o gerente de projetos, não é verdade? E ainda temos a visão mais de implementação. Essa perspectiva tem como objetivo atingir mais desenvolvedores que precisam saber mais detalhes das classes. Aqui os diagramas demonstram os detalhes de como será a implementação, demonstrando o que? A estrutura da classe e seus atributos e métodos, digamos assim. Graças a essas características, os diagramas de classes são excelentes ferramentas para a modelagem de sistemas, sejam eles complexos e simples, e por isso
você normalmente o encontrará no seu dia a dia desenvolvedor. Ok? Viu como é um diagrama importante e bastante utilizado? Bom, é claro que existem muitos detalhes que em outros vídeos nós vamos comentar, ok? Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo então, hein? Tchau!